Paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o personagem que eu mais gosto do Novo Testamento depois de Jesus. Ele é amigo íntimo do Senhor, um dos três, Pedro. Então corre, pega seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo. Pedro originalmente era chamado de Simão e era filho de João. Em João 1:42 nos diz isso assim. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Em Mateus 8,14 diz que Pedro era casado, porque Jesus entrando na casa dele, viu a sogra dele acamada com febre, Jesus a curou, né? Antes de ser chamado por Jesus, ele trabalhava como pescador e largou tudo, prontamente seguiu Jesus. Eu também queria ler em Marcos 1:16 a 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André e lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ele era considerado ignorante e sem estudo pelos líderes judaicos de Jerusalém. Está lá em Atos 4:13, nós não vamos ler, mas quando Pedro fez aquele discurso, eles falaram: mas esse não era esses homens que não têm letras, indoutos, e maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, porque não precisava de estudo, ele precisava da presença de Deus. Então, como era esse grande discípulo de Jesus? Pedro. Ele era inculto, iletrado, intolerante, ansioso, irritado, impulsivo, indisciplinado, repetia os mesmos erros com frequência, não suportava ser contrariado. Olha o que ele pergunta para Jesus em Marcos 8:21. Ele fala assim para Jesus: até quantas vezes terei que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Ele achou que 7 vezes era demais. Por quê? Porque ele era um turbilhão de emoções. Ele passava na frente de tudo que se opunha a ele. Ele não sabia se colocar no lugar dos outros. Por isso ele tinha uma dificuldade em perdoar e de compreender. Augusto Cury, num livro dele que eu li há muitos anos, disse que a principal característica negativa da personalidade de Pedro é que ele reagia sem pensar. Pedro atropelava Jesus com frequência, dizia as coisas sem sua permissão, colocava-o em situações difíceis. Isso eu quero ler em João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Olha o que Pedro fez. Pela sua impulsividade, ele fez Jesus correr um risco terrível. E ele também. Quando Jesus foi preso, ele impulsivamente tirou a espada e cortou a orelha do Malco, que era um soldado. Olha o perigo. Mas Jesus, com sua paciência, foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar. Mas as suas reações eram carregadas de impulsividade, ingenuidade, mas não de maldade. Pedro não era um homem mau. Jesus os chamou para ser pescadores de homens. Mateus 4:19 diz assim: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas, e isso eu quero ler em Mateus 14:28 a 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Gente, Pedro teve experiências incríveis com o Senhor. Sob as palavras de Jesus, ele teve coragem de caminhar sobre as águas do mar, mas teve medo e afundou. Quem não teria medo?
Eu teria medo. Imagina me vendo andando sobre o mar, caiu, tô andando. Aí Pedro, então, ele submergiu. Mas ele foi intrépido e ele fez, andou, e nenhum discípulo andou, só Pedro. Pedro confessou a Jesus, essa passagem é linda, eu quero ler, em Mateus 16, de 13 a 19, nós vamos ler. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Pedro era incrível mesmo. Ele era de uma sensibilidade impressionante. Ele foi o primeiro a confessar que Jesus era o Messias. Também reconheceu que era o Filho do Deus vivo. E que tinha as palavras de vida eterna. Essa verdade não se desenvolveu por dedução ou por conhecimento humano, mas foi uma revelação de Deus a ele. Jesus disse que esse entendimento de Pedro seria uma grande bênção, porque seria essa a mensagem que ele proclamaria. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa promessa se cumpriu, tá? Lá em Atos 2, de 14 a 40, nós não vamos ler, mas quando Pedro proclamou o evangelho no dia do Pentecoste, ele foi o primeiro pregador que explicou à multidão aquela cura do coxo. Ele disse: não fui eu, mas o poder de Deus. Isso está lá em Atos 3. Foi Pedro que liderou a eleição, que escolheu Matias para o lugar de Judas. Isso está lá em Atos 1, de 20 a 26. Mas isso nós vamos estudar na próxima lição, senão essa fica muito grande, né? Agora nós vamos ver um ponto crucial da vida de Pedro, que é a sua negação. Jesus orou por ele antes, está lá em Lucas 22, de 31 e 32. Aqui nós vamos ver Jesus orando por Pedro. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe afirmou: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus já tinha advertido a Pedro que ele o negaria naquele mesmo dia, antes do galo cantar, ele ia negar Jesus 3 vezes. Então nós vamos ir vendo isso se cumprir no mesmo capítulo, no 54 até 61. Então, prenderam-no e levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele havia andado com Jesus. Ele foi um dos 3 discípulos que presenciou a transfiguração.
Mas agora ele havia negado Jesus 3 vezes e o Senhor o avisara. Como a gente pode imaginar que Pedro estava nesse momento? Porque não teve tempo de pedir perdão. Logo depois, Jesus foi preso, crucificado e morto. Pedro ficou arrasado, mortalmente arrependido, aqui diz, e também muito triste. Mas nós temos que saber que nessa negação, Pedro perdeu o direito de entrar no céu. Oh, sim! Nós vamos ler isso na Bíblia. Mateus 10, 32, 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E agora, Pedro, como ele vai estar? Que ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou, o anjo que apareceu a Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, disse assim, ó, tá lá em Marcos 16, 7, que fala assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. Se eu dissesse assim para vocês, avise ao pessoal da IBEB e a Joana que nós vamos almoçar na churrascaria. O que você entenderia? Que a Joana não faz parte da IBEB, porque eu acabei de dizer para você, avise ao pessoal da IBEB e a Joana. Se Joana fosse da IBEB, bastava eu dizer, avise ao pessoal da IBEB que nós vamos almoçar na churrascaria. E isso foi o que o anjo falou, avise aos seus discípulos e a Pedro. Ou seja, nesse momento, Pedro não estava sendo considerado como mais discípulos de Jesus. Nesse momento, Pedro estava excluído por si mesmo. Mas Jesus veio restaurar Pedro. Está em João 21, 15 a 17, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro teve que afirmar 3 vezes para reparar publicamente as 3 vezes que o negou. 3 vezes o negou, 3 vezes o declarou que amava. Isso foi restauração. Jesus fez uma cura emocional, uma cura interior e também uma cura espiritual em Pedro. Mas o que Jesus viu nesse homem tão rude? Jesus viu uma pessoa simples, humilde, sincera, ingênua. Ele acreditava nas palavras de Jesus. Em João 21, de 1 a 6, nós não vamos ler, mas é aquele episódio quando Jesus manda eles lançarem a rede e Pedro lança sem titubear, sem questionar, num lugar onde já haviam pescado a noite toda. As características principais de Pedro: sinceridade e liderança. Ele errava muito, mas ele tinha humildade suficiente para se arrepender, voltar atrás, perguntar, falar com o Senhor. Ele era uma pessoa incrível. Jesus confiava em Pedro. Ele tinha um amor, um cuidado especial com ele. Os segredos mais íntimos de Jesus foram compartilhados com Pedro, Tiago e João. Pedro foi o primeiro líder da igreja. Em seu discurso, 3.000 almas se salvaram. Está lá em Atos 2, 41, nós não vamos ler também. Ele se tornou um grande homem de Deus porque Jesus investiu nele. Ele foi muito útil para Deus, foi muito útil para cada um de nós. Ele foi um homem maravilhoso. Pedro, nós temos muita coisa a aprender com Pedro, que nós podemos aprender com Pedro. Ele era um homem intrépido, ele era um homem de confiança. Nós temos que aprender a ser pessoas de confiança. 2ª coisa, Pedro era um homem sincero. 3ª coisa, ele se deixava ser usado por Deus.
E a quarta, e eu acho principal, Pedro era servo do Senhor, discípulo de Jesus. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo você será notificado. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, onde nós aprendemos sobre um grande homem de Deus, que foi um homem de confiança do Senhor, foi um homem usado pelo Senhor, um homem disposto a ser usado por Ti. Deus, nós queremos dizer que Tu possas usar as nossas vidas também. Eu quero colocar essa vida que está me ouvindo em Tuas mãos. Guarda, protege, abre o coração para que seja cheio da Tua presença, que tenha intrepidez que Pedro teve, que nós possamos ser usados pelo Senhor como Pedro foi. Meu Deus e meu Pai, toque nessa vida, resolva todos os problemas, vai trazendo paz, segurança, tranquilidade, saúde plena, que nesta época é o que nós mais precisamos é de saúde e paz. Deus, nós queremos dizer que te amamos, te adoramos e glorificamos teu santo nome. Amém. Até a próxima estudo, que será a segunda parte de Pedro.